Olá, Ariano, Ariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final dessa leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, como irei trazer uma indicação de leitura para você. Bem, lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, Ariano, um presente para você, Ariana. Bem, na casa 1 nós temos o 6 de espadas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, o 8 de espadas, que irá influenciar o presente. E na perspectiva de futuro, nós temos o arcano maior de número 2, a sacerdotisa. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 6 de espadas, nós temos o Papa, o arcano maior de número 5. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do Ás de Copas. Na casa 2, sobre o 8 de espadas, nós temos a energia do 6 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 3 de copas. Na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, sobre a sacerdotisa, nós temos o arcano maior de número 4, o imperador. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o 3 de espadas. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Bem, sobre o 6 de espadas nós temos a energia da cruz. Sobre o 8 de espadas nós temos a energia dos jardins. E sobre a sacerdotisa, o arcano maior de número 2, nós temos a carta da criança. Gratidão. Bem, Ariana, a energia do presente ela será regida pelo 6 de espadas, atrelada à energia da cruz, que traz o aspecto aqui no presente de vitórias. E vitória em qualquer sentido da nossa vida. Então, independente aqui do rumo ou do direcionamento que você esteja fazendo no teu presente, você será aqui vitoriosa, você será vitorioso. Nós temos um processo de transição, mas há um aspecto da exploração do campo mental, onde o tarot está trazendo aqui um processo de aprendizagem e de descobertas, como se nós precisássemos aqui testar novas hipóteses. É uma jornada, é um começo, mas uma jornada ligada à nossa energia, ligada aos nossos desejos, às nossas intenções. Possa ser também que para alguns de vocês há necessidade de fuga, de perder-se aqui no processo de aprendizagem e às vezes de seguir pela incerteza.
há buscas, mas que essas buscas do presente não pode ser atrelada ao nosso processo mental. A gente deve seguir aqui pelo processo interno, aprender algo novo aqui é muito importante, mas não se identificar com a mente, né? Então, nós temos aqui a necessidade de seguir sempre em frente. E esse novo, ele vai permitir que você siga em frente. Possa ser que uma dessas questões esteja atrelada aqui à energia do Papa, que é o arcano maior de número 5, que traz a influência, né, do signo de Touro sobre nós. Então, Ariana, o Papa traz o aspecto da organização e das instituições. É como se no nosso presente nós estivéssemos aqui vivenciando também ou combatendo aqui uma energia de autoridade, mas ao mesmo tempo de memórias, de ensinamentos tradicionais, de convenção. Como se houvesse no nosso presente uma revelação do sagrado, um conhecimento, a energia da aprendizagem atrelada aos livros ou ao mestre, porque nós temos aqui o sacerdócio. São histórias e a aprendizagem do passado, para que a gente possa aprender com as experiências das outras pessoas. É como se houvesse a necessidade de mergulhar em um conhecimento que já é inato nosso, para que haja expansão. É revisitar algo ou alguma coisa que nós já estudamos aqui em algum momento da nossa vida, para que haja expansão, seja através do campo mental das ideias, né? Não na identificação com a mente, as ideias, ou através das questões de cunho espiritual, que é representada aqui pela carta do Papa, trazendo a energia de Touro, que é a energia também de cunho material. Nós temos a energia do Ás de Copas, que pede aqui para que a gente esteja aberto, aberta para o amor, né? É receber a luz do divino em nós, ser preenchido por amor e alegria. E aqui não é possível conter esta vibração, né? Essa taça aqui que já está cheia. Há aqui muita receptividade, para que a gente possa permitir também a plenitude. Nós precisamos deixar algo de lado e seguir em frente, né? Se render à alegria, à felicidade. É o êxtase, é o toque do divino. A paz sendo canalizada aqui para o mundo. É como se nós estivéssemos cheios de amor e não é possível conter este amor. Há uma compaixão que nós devemos externar para tudo e todos que estão à nossa volta. Lembrando que essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Se não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Na casa 2, na energia do passado, ou o acontecimento do passado que vai influenciar o nosso presente, nós temos a energia, né, do 8 de espadas, pedindo aqui um pouco de calma e de tranquilidade, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E nós temos aqui as colheitas e os plantios, ligado diretamente ao nosso aspecto mental, né? Cuidado aqui para que você não possa cair numa armadilha ou se sentir aprisionado, aprisionada, oprimido e detido através dos teus pensamentos. É como se você viesse aqui há algum tempo vibrando nestes pensamentos e nessas palavras que te aprisionam. É ser incapaz de agir da forma que você deseja. Mas aqui é um processo de estagnação, e estagnação ligada ao aspecto da mente. São os padrões de pensamentos antigos. É como se você precisasse aqui sempre ser resgatado, resgatada pelas outras pessoas, mas não. Você precisa tirar essas vendas que te prende, que não permite que você veja a verdade, ou as amarras, né? Que traz aqui esta prisão criada pela concepção da mente. Não se identifique com ela, solte, né? Você não é isso. Então, a mente aqui traz uma barreira, uma trava, né? Para que você não se expanda. E aí, abaixo dessa energia, nós temos o 6 de ouros.
E o 6 de ouros aqui pede para que a gente movimente os nossos recursos materiais. É uma troca de habilidade, uma energia, um recurso. Também fala em pedir auxílio. Então, é como se nós fôssemos aqui humildes e pedíssemos auxílio a outras pessoas. Peça e você irá receber. Há aqui uma energia de muita recompensa, mas também de filantropia, ligada às causas humanitárias, é a compaixão, tá? A representação dessa carta. Também está atrelado a obras de caridade. Como eu disse anteriormente, é muita recompensa, é muita filantropia, você usando aqui os teus recursos para que você também possa auxiliar outras pessoas. Há muita harmonia na tua vida cotidiana, tá? Então há necessidade aqui de expandir também a tua energia material, os teus talentos, né? É o sucesso aqui através da filantropia, ajudar os outros através de um abraço, de uma mensagem de carinho e incentivo, necessariamente não é com energia material. Nós temos o 3 de copas, né, pedindo aqui uma conexão com os amigos, para que você também possa aceitar convites, trazer aqui um pouco mais de felicidade e compartilhar essa felicidade com outras pessoas ou com grupos, né, de amigos, socialização e eventos. Então você precisa, Ariano, Ariana, expressar a tua alegria no teu cotidiano, externar aqui esta felicidade, trazer um pouco mais de sentimento de graça para a tua vida e de bênção, porque nós temos a celebração e há motivos para que você possa comemorar, celebrar todas as coisas divertidas que a vida tem para te oferecer. Você precisa viver o momento, né, e aproveitar a vida, aceitar os convites e estar aqui com pessoas que querem o teu bem. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Se não ressoar, volta a repetir, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia, né, do arcano maior de número 2, a sacerdotisa, que traz o aspecto do silêncio. Então, há necessidade de você voltar-se para dentro, ficar em silêncio para que você possa descobrir respostas. E essas respostas, elas virão através do processo da intuição e da introspecção. Então, há necessidade de mergulhar dentro de si, né? Ou de conhecer a você mesmo, a você mesma. É uma habilidade, né? Uma habilidade psíquica, como se fosse o processo intuitivo. Ligar também a energia ao aspecto lunar e a buscar a sabedoria dentro do eu. Então eu vejo aqui o feminino muito misteriosa, trazendo um pouco mais de serenidade e de receptividade. Você aqui com uma grande visão e sabedoria inata, mas que você tem que aprender com o seu processo intuitivo. Aqui uma inação como melhor rumo para a ação. Se tiver alguns problemas aqui de cunho material, financeiro, né, e sentimental, foque-se para dentro. Foque na tua criança interior. Reveja as questões que traz aqui felicidade. Coloca os pés no chão, tenha contato com a natureza, independente de onde você mora e reside. Precisa focar em você, né? Focar nas coisas que traz felicidade. Olhe para dentro, porque você vai obter as respostas em que caminho seguir. Então, se a gente estiver aqui preocupada com algumas questões, nós não vamos saber discernir. Então, se distancie um pouco delas, saia um pouco de casa, né? Abrace uma árvore, medite sobre esta questão que a resposta virá. E você deve seguir sempre o teu processo intuitivo. Abaixo nós temos o imperador, que traz o poder, né? E como nós utilizamos essa energia. É a própria energia do signo de Áries, né? É o poder e como você utiliza esse poder. Então, há muitas responsabilidades sobre nós, né? Nós estamos aqui
numa posição de poder e de liderança em relação às outras pessoas. É a autoridade, né? São estruturas e ordens. É como se houvesse aqui leis que devem ser respeitadas. Há uma figura masculina forte na perspectiva de futuro, há uma atividade de força primordial entre eu e essa outra pessoa, onde nós vamos resolver um conflito aqui por meio do poder e da autoridade. E aí nós precisamos, né, de ambição, de ordem, para lidar aqui um pouco com essa energia, né, esta frequência, mas que nós seremos vitoriosas. Entretanto, nós também temos o 3 de espadas na perspectiva de futuro, como se nós carregássemos alguma coisa do passado aqui que nós precisamos soltar. Vamos compreender. O 3 de espadas traz a tristeza, o sofrimento existencial, a angústia, né? Mas que nós precisamos enxergar essa dor. É a percepção da dor na vida. É como se você estivesse aqui cuidando de algo ou alguma coisa e de repente você sentisse aqui que você guarda uma mágoa. Então essa mágoa ela vem do inconsciente e vem para o teu campo mental. E aí você se sente triste. Então quando essa mágoa, esse sentimento ele vier até o teu campo mental, observe. Coloque o dedo nessa feridinha para que você possa obter cura, porque essa dor e esse sofrimento está te oferecendo essa cura, essa redenção. São verdades duras, verdades que doem, e aí você sente o coração partido porque você traz esse sentimento de mágoa. Você precisa soltar, né? Soltar esse peso para que você possa aqui se direcionar para o novo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Bem, Ariano, Ariana, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que irei passar para você, bem como, né, a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo, de número 38, e Raamiá, acredito que essa seja a pronúncia, arcanjo de número 38, irá reger essa leitura, Raamiá. O salmo para a conexão com este anjo, com esse arcanjo, é o Salmo 90, e a mensagem diz assim: você poderá descobrir tesouros e segredos estudando como autodidata. Mantenha-se solidário e não tenha preconceitos religiosos. Ame e abandone o ciúme e a possessividade. Invoque este anjo para protegê-lo, protegê-la das negatividades. Raamiá, arcanjo de número 38, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 90. Bem, eu trago o livro, né, O Poder do Agora, um guia, né, para a iluminação espiritual do Eckhart Tolle, como indicação de leitura, para que a gente possa ter sempre a percepção do agora e compreender também o nosso desenvolvimento espiritual. E eu trouxe um trecho aqui que eu gostaria de ler para você, que diz assim: quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, do presente ou futuro, que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. E a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e o sofrimento, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior
construído pela mente. O ego não consegue sobreviver sem discórdia e conflito. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente, penetra no seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emana do ser. Esta é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Então, esse livro aqui trago para você como indicação de leitura, para que você possa trazer um pouco mais de expansão em relação às tuas questões, aos teus estudos espirituais. Essa edição, ela é uma edição de 2002, se eu não me engano, isso mesmo, tá? Tá um pouquinho surrado, porque eu sempre busco, recordo algumas leituras, faço algumas análises, mas esse livro é muito importante aqui para ajudar no nosso processo de crescimento espiritual e de compreensão um pouco mais, de focar, né, no agora e no presente, tá? Se você já o leu, deixa aqui uma mensagem nos comentários para que a gente possa indicar e também estimular a leitura e a expansão de outras pessoas, tá? Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, se você ainda não tem acesso, para que você possa encontrar esse livro, bem como o tarô que eu utilizo nessa mesa e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no seu coração, até breve.